Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vinda a mais um episódio do Quem Somos Nós para Julgar? E o tema do episódio de hoje é Introdução Alimentar, entre o ideal e o possível. A introdução alimentar é um dos momentos mais esperados e também um dos mais cheios de dúvidas, sujeiras e palpites. Será que existe um jeito certo de começar a introdução alimentar? Ou o melhor jeito é o que funciona para cada família? Hoje, para responder essas perguntas, estamos aqui com a doutora Ana Rita. Olá, gente, tudo bem? Sou a doutora Ana Rita, sou nutricionista de formação, mãe também como as meninas aqui, muito obrigada pelo convite. Eu tenho doutorado em nutrição e também mestrado, mas eu também sou especialista em nutrição materno-infantil e introdução alimentar. Muito obrigada pelo convite. Sim, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, né? E aí, vamos lá, pessoal, para o que interessa, né? O que a gente tem, assim, qual seria a primeira dica que você poderia dar de cara? Meu filho vai começar a introdução alimentar. O que a gente já pensa assim? Primeiro de tudo, baixe as expectativas. Eu acho que a primeira coisa... Isso eu falo muito no consultório, sabe, Tatá? Vamos baixar as expectativas, porque uma coisa é o que a gente vê no Instagram, uma coisa é o que funciona para uma família, uma coisa é uma criança, por exemplo, minha filha é alérgica. Ela teve uma dificuldade maior na introdução alimentar, ela teve dificuldade de mastigação, teve dificuldade de comer alguns alimentos. Então, para cada família é um tipo. E eu vejo muito que os meninos, alguns meninos hoje que eu tô atendendo nessa leva, estão tendo mais dificuldade do que as meninas também. Então, depende muito. Tipo, eu tenho um bebezinho que teve que fazer uma cirurgia com 3 meses. Então, ele não vai conseguir fazer uma introdução alimentar do que uma criança que amamentou ao seio, que teve tudo muito estruturado. Então, a primeira coisa que eu falo, baixar as expectativas, seguir o ritmo da sua casa, da sua família. Isso é muito importante para a gente ter uma boa introdução alimentar. Maravilhoso. Aquela coisa, né, do prato perfeito, porque eu vi a foto de um prato, eu vi no Instagram, eu vi no Pinterest, aquele pratinho maravilhoso, tudo separadinho, né? A gente tenta, a gente acha que vai conseguir. Mas aí chega o dia a dia, o caos, como é que vai ser, não dá. Eu confesso que eu prezava pelos grupos de alimentos, porque eu fiz também um curso de introdução alimentar. Então eu prezava por ter o grupo de alimento. Agora, fazer o prato bonitinho, botar o tomatinho em cima do arroz para fazer uma carinha. Não dá. Essa parte aí eu nunca consegui, não. Eu confesso que eu também não, viu, Tatá? Eu lembro que sempre trabalhei fora, então eu deixava tudo congelado no domingo, deixava tudo organizado para a pessoa que ficar já conseguir fazer pelos grupos alimentares. Então, o que a gente tem de colorido, o que vai ter de carboidrato, o que vai ter de proteína. Então, eu sempre deixava abastecido o freezer, que eu acho que facilita muito isso na praticidade do dia a dia. Então, eu faço um feijão, vou fazer um feijão branco e um feijão preto. Vou fazer um feijão vermelho e um feijão azul. Então, a gente consegue identificar isso, né? Opa, vou guardar ali as porções e eu vou mesclando durante o dia. Então, não tem problema deixar a comida congelada. Olha só, isso daí é uma coisa, né, que tem muita gente que não gosta, porque vai comer requeimado, não sei o quê. Né? Então, olha só, que legal. Nós estamos aqui com uma doutora e ela está falando, não tem problema da comidinha congelada, a gente tem que facilitar a nossa vida, né? Para mães que saem, que trabalham fora, eu, na verdade, confesso que eu usei desse artifício da comida congelada, né? Então, eu congelava também tudo. E aí, quando chegava no dia, eu tirava um dia antes, o que ele ia comer no outro dia, já pegava os potinhos e deixava lá tudo certo. Então, quem tem esse medo de, mas vai ter que fazer congelado e tal, não tem problema, gente. Vamos aliviar a nossa carga, né? Nossa, com certeza. Agora, sim, outra dúvida, acho que muito grande, é principalmente a comida sem sal, né? Porque até 1 ano, a gente já tá com dificuldade ali de fazer aquela introdução. Não é toda criança que tá aceitando. Aí a mãe vai provar, negócio ruim desse, como é que meu filho vai comer? E aí, acho que você podia dar algumas dicas de como fazer esse sabor da comida, porque realmente
Eu lembro de que foi uma dificuldade, principalmente com as verduras, com o Henrique. Ele come muito bem, sempre comeu muito variado. Esse menino come. Come. Vou te falar. Mas as verduras, a gente teve uma fase ali antes de um ano que a gente teve sim essa dificuldade de oferta, porque a gente ofertava algumas coisas, ele não gostava de jeito nenhum. Aí eu lembro que alguém veio falar comigo, mas tá sem sabor, não é porque é sem sal que tem que ser sem sabor. Não é porque é sem sal que não pode ter algum tempero. Então, eu acho essa conversa muito importante, porque é uma das críticas que eu mais escuto de mães, quando vem falar comigo de introdução alimentar, né? Ai, mas essa comida sem graça, nem eu queria. Aí vai dando pra criança, meu filho, eu te entendo. Tá, realmente fica difícil da aceitação, né? Na verdade, hoje a gente já tem alguns temperos naturais que a gente pode liberar desde os 6 meses. O próprio chimichurri, que eu amo de paixão, chimichurri sem pimenta. A gente pode usar cúrcuma, a gente pode usar alecrim, manjericão, pode usar salsinha. Então isso tudo vai dando tempero para a comida. Isso dá um gosto para a comida, para que a criança não tenha. E a forma de preparo também. Imagina eu pegar um legume, mas eu fazer ele grelhadinho. Fazer ali com um pouquinho de azeite grelhado, assado no forno. A gente ama, eles também vão gostar dessa textura diferente, desse gosto diferente que a gente dá para o alimento. Então a gente já pode utilizar temperos. Por que a gente não pode usar sal antes de 1 ano? A gente tem uma diluição osmótica no nosso corpo. Então, quando a gente coloca o sal, a criança tem que expulsar aquilo e pode ser uma sobrecarga muito grande por rim. É a mesma coisa do suco, o mito do suco, que agora, inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria aumentou para 2 anos. A criança não pode tomar suco até 2 anos. Então, antes a gente dava aquela régua de 1 ano, né? Mas agora é até 2. E por que, Rita? Porque é uma sobrecarga muito grande de frutose. Pra gente que é adulto, a gente não tem esse problema porque nós somos grandes, nos pesamos acima de 50 quilos, acima de 60 quilos e ok. Mas se a gente tomar também muito suco, vai ter a mesma coisa. E pra eles, imagina, é tão pouquinho, tá, mas se ele tomar uma quantidade muito grande de suco, essa frutose vai pro fígado. Se ela for pro fígado, tem os outros riscos como esteatose hepática, que é o que mais eu tenho no consultório hoje, viu? Crianças de 5, 6, 7 anos, todas pré-diabéticas, colesterol alto, triglicerídeo alto e esteatose hepática. Todos eles. Eu tô atendendo uma gama de crianças obesas que foram crianças que eu atendi na introdução alimentar. E agora já estão com essa obesidade. Então a gente pensa o quê? O que aconteceu nesse trajeto? Será que não foi o excesso de açúcar? Porque a introdução alimentar, ela foi efetiva, mas o pós... Chegou os 2 anos, aí a mãe fala, tá liberado, faz o que quiser. Tem um pouco disso, e eu acho que também tem um pouco dessa sobrecarga da introdução. Tem mãe que se coloca tanta pressão de fazer tudo perfeitinho ali, não sei o quê, mas isso cansa tanto, que aí depois também, quando dá essa liberada também, eu não quero mais saber, não quero mais ter que preparar nada, não quero, cansei. E aí começa, né? Começa a entrar no ritmo da casa que já não era um ritmo saudável, não mudou com a introdução alimentar da criança, e aí a criança só faz se inserir no ritmo que já é ali o ritmo natural da casa, né? Então, infelizmente, a introdução alimentar, ela tem esse impacto. Eu tenho crianças hoje que eu atendo não, até no meu convívio familiar mesmo, que tem 4, 5 anos, come salsicha, gente, calabresa, que é presunto, que é realmente uma coisa assim que eu penso... Eu não quero dar isso pra minha filha. Eu penso no impacto e eu espero que ela coma isso quando ela estiver lá na frente. Olha, eu tenho 15 anos, eu quero provar. Beleza, tá aí, ó, prova. Mas só que eu não quero oferecer isso pra ela. E essas crianças já comem. E o pior, né? Eu acho que tem uma coisa que, meu Deus, toda criança nessa fase gosta. E pra mim, eu condeno, sou chata. Balinha fine, meu Deus amar. Não, João, não come. Mas assim, por que da balinha fine? Gente, é açúcar puro, com muito conservante, muito corante. Mas é só um pouquinho. Eu adoro. Mas eles criam, cara, graças a Deus eu também não gosto. Mas assim, eles criam aquele impacto ali no paladar. E como é que eu vou comer uma fruta depois que eu como uma balinha fine? Qual vai ser a vontade de comer uma maçã, hein, cara? Depois que eu como uma... E eu adoro aquelas azedinhas, então... Nossa! Também. Pra mim... Mas assim, o João já viu na geladeira lá de casa. Mamãe, o que é isso? E o João, ele tem assim, uma coisa que eu falo, filho, por enquanto você não pode comer isso. Quando você puder, a mamãe mesmo vai te dar. Né? E aí o João, ele já tá com 4 anos, mas ainda é bem seguro essa questão do doce, né? Eu já liberei o bolo, eu já liberei o chocolate, mas essa questão dos bombons, eu ainda seguro ele um pouco. E aí eu dei pra ele, essa semana passou o Halloween, né? Do dia que a gente tá gravando, pessoal.
Ele experimentou jujuba. Primeira vez que ele comeu jujuba. Aí ele, mãe, eu já posso comer? Eu falo, você pode comer. Uma por dia até terminar o saquinho. E aí ele foi, seguiu uma por dia, terminou o saquinho. Mamãe, acabou. Eu falei, agora, meu filho, só no próximo round que vem. E é engraçado, né? Eu fiz isso com a Gil também. E não gostou, ela não gostou. Mas o meu conforto lá em casa é que ela pergunta, mãe, tem leite? Aí automaticamente eu falo, tem, minha filha, tem leite, você não pode comer. Tipo, eu lavei meu marido tomando refrigerante, Coca Zero. Tem leite. Tem leite. Isso aqui você não pode tomar. Mas assim, é importante a gente pensar também, não criar numa bolha, dizendo que o menino nunca vai comer. A gente também tá falando de infância, né? A infância, ela é isso, só que eu sempre falo isso. O que não pode é ele saber que aquele alimento ele é comum. Ele tá na minha casa todo santo dia, que a gente pode comer toda hora. É isso que eu acho que não é legal. O que ele tem que saber, tipo, hoje é dia de pizza, a gente vai comemorar uma coisa. Hoje é um bolo, a gente tá comemorando o aniversário da vovó, o aniversário da Gil, o aniversário do meu filho. Hoje é o aniversário do amigo. Então a gente sabe que aquilo ali é um evento que vai acontecer. O que não pode é todo dia criança. Eu vejo lancheira onde eu trabalho, todo dia. É bolacha recheada, todo dia é todinho, todo dia milix. Aquele suquinho do prato, todo dia é algo que, assim, é do meu cotidiano. Não, mas na minha casa eu posso comer. Danoninho, né? Então é isso que a gente não quer. E uma introdução alimentar bem feita, mesmo ele comendo as porcarias da vida, como a gente come também, ele ainda vai falar assim, não, mas eu quero comer uma fruta, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. É esse equilíbrio que a gente quer fazer. Eu consegui na minha casa, porque assim, meu marido, ele é descendente de uma formiga. Então, meu marido ama doce, bolo. Quando eu não faço, ele vai na padaria e compra. Então, hoje em dia, eu consigo, né, com a introdução alimentar, com a educação do João, eu consigo deixar o bolo exposto. E o João não pede toda hora. Com o chocolate, a gente está trabalhando isso, porque ele sentiu o gosto do chocolate, então ele simplesmente amou. Mas o bolo, por exemplo, já é uma coisa que eu posso deixar tranquilo, exposto na mesa lá de casa, que ele não vai ficar pedindo toda hora, né? E aí, a gente vai... Eu compro fruta, aí eu já sei que eu tenho que lavar, porque ele abre a geladeira. Mamãe, tá lavada? Pode comer. Maçã, mamãe, tá lavada? Tá. Tomatinho, cereja. Eu plantei tomate e cereja lá em casa, porque eu não tava dando conta de comprar tomate e cereja a cada 3 dias. Então, assim, ele gosta muito, ele parece que tá comendo uva. Então, uva, maçã, fica tudo na geladeira. Aí, às vezes, ele pergunta, eu posso comer uma besteirinha? Aí, eu já jogo pra ele de volta. Nós já tomamos café? Já. Nós já lanchamos? Já. Nós já almoçamos? Não. Então, a gente pode comer uma besteirinha depois do almoço? Tá bom, mamãe. Aí, ele almoça, aí ele já pode comer uma besteira. Eu falo, depois que você comer uma fruta. Aí, ele corre na geladeira. Come a fruta. Come uma fruta. Já pode comer uma besteirinha? Eu falo, agora pode. Então, ele vai, né? E essa do chocolate é bem bacana, né? Porque a gente hoje tem algum chocolate que tem uma porcentagem de cacau um pouco maior e que podem ser consumidos todos os dias, entendeu? Assim, acima de 60% você já vai ter um efeito protetor do cacau. O cacau, ele é antioxidante. Pra gente que é mulher, depois dos 30 anos, é ótimo. Então, pra família inteira ali, a Giovana sempre foi assim, né? Eu sempre compro 60, 70, 80. O meu eu gosto de 100, que eu gosto daquele amargo mesmo, sabe? De algumas marcas. E ela sempre tem assim, tem acesso, entendeu? Meu marido que fala às vezes, mas isso aqui é sem gosto. Eu falei, pois a Gil não acha sem gosto, né, filha? Então, assim, esses daí são chocolates que a gente pode ter. O problema é o açúcar todos os dias, né? Que a gente vê naquela quantidade muito grande, tipo um chocolate ao leite. Mas a gente pode criar a cultura de ter o chocolate todos os dias sem problema nenhum. É um antioxidante muito bom, né? E tem alguns chocolates que são produzidos aqui da nossa região, inclusive. São amazônicos, então... É uma alimentação que a gente pode manter com eles tranquilamente. O João já provou um 80% e ele gostou. Foi que gostou também. Uns 60 já tá de bom tamanho, vocês vão ver como fica assim. E cria aquele chocolate mais palatável. Claro, tem o dia que a gente, tipo, a Giovana fala pra mim, mãe, eu quero muito ir no shopping porque eu quero tomar sorvete. Porque o sorvete dela só tem no shopping, que é sem leite. Então, ela quer muito. E é açúcar com fruta e acabou-se. E aí, aquele dia a gente libera e tá tudo certo. Vida que segue, entendeu? Exatamente. Faz um equilíbrio ali, né? O equilíbrio é tudo, né? Sim, com certeza. E deixa eu te perguntar, o que tu acha que atrapalha mais? Eu levo a minha criança lá no teu consultório, vou lá contigo,
Aí tu explica tudo, e aí quando chega em casa, o que tu acha que vai atrapalhar na introdução alimentar do meu filho? Uma coisa que tu me orientou e... Eu acho que é a falta de planejamento. Gente, eu falo assim, nasce uma mãe, nasce uma mulher que tem que mudar. Tem que mudar. Eu sofri muito isso também para entender que a minha maternidade, ela teria que ser mudada, né? Então, existiu uma outra pessoa aqui depois que a Giovana nasceu. E aí, a gente tem que se planejar para ter aquela alimentação. Por exemplo, agora a Gil tá na fase de escola. Então, eu tenho que planejar quais são as merendas que ela vai levar durante a semana. A mesma coisa em introdução alimentar. Para ela acontecer, principalmente na emergência, aconteceu também de ter, tipo, meu Deus, não tem nada para comer. Gente, eu vou lá, frito um ovo, pego um pouquinho de algum legume e coloco na boca, é isso. Mas se você se planeja, tipo, tenho várias coisas na minha geladeira, até quando você sai, você consegue levar num potinho, num negocinho e pronto, a criança vai ter acesso ali, entendeu? Fruta é o que é mais fácil, né? Você amassar ali, oferecer para ela e tá tudo certo. Aqueles vegetais congelados de supermercado, pode? Eu acho que assim, nessa fase de introdução alimentar, não é legal. Mas não é porque ele não é saudável. Ele pode ser utilizado na receita a partir de 1 ano sem problema nenhum. O problema é que ele perde aquela característica organoléptica dele do fruto. Então, quando a criança come, ela não vai estar comendo tipo um brócolis, como se ele fosse o original, branqueado ali, rapidinho para ele comer cozido. Não, ele já é algo que já veio congelado, que vem molenga. Tudo bem, se for para você misturar com arroz ali que você não tem nada, beleza, ok. Mas não é legal pra gente começar a introdução alimentar com esse tipo de alimento, entendeu? Que já foi congelado. Mas, futuramente, para usar uma receita, sem problema, tipo bola de sardinha que a gente já pode com 1 ano de idade, tranquilamente poderia ser utilizado. E o que é o branqueamento que você falou aí? Nesse caso do branqueamento, a gente vai coccionar, né, cozinhar aquele alimento e quando ele chegar numa temperatura e num tempo ideal para cada alimento, você fazer um banho de gelo nele. Isso faz com que a característica do alimento fique ali preservada e que você consiga congelar e durar por mais tempo. Um alimento congelado, ele pode ser consumido de 1 até 3 meses, dependendo do que você tá congelando, né? Mas é a facilidade que a gente precisa, né? Que a gente não ama chegar ali, tá tudo pronto e a gente comer, mas é normal. E depois de 1 ano, gente, a criança já pode comer a comida da família. Então, aquele martírio mesmo é só 6 meses. O difícil dos primeiros 6 meses, que na verdade é a introdução, é o começo de tudo, né? É ali que a gente forma o... Ali não é a alimentação que está iniciando, é a introdução mesmo aos sabores. O mais importante é a experiência, né? Eu acho que é isso que é a dificuldade nesse início dos pais mesmo entenderem, porque a gente já conta, que nem tu falava antes, brincando assim, já conta que com 6 meses, não tá mais precisando do leite, né? Já tá comendo. E não é bem assim. É onde vai iniciar aquela brincadeira. Se deliciar com a comida, sentir os cheiros novos, sentir sabores, coisas, novas experiências mesmo. É aquela fase de experimentar novas sensações, novos cheiros, novos sabores. Não é que não botou o brócolis na boca, fez careta, não é que não gosta. Às vezes é uma textura que ele nunca sentiu, são umas folhinhas que tá coçando no nariz. Então, eu acho muito legal, eu achei muito divertido. Claro que é cansativo, claro que, enfim, é pesado essa fase da introdução, mas é muito bonitinho ver eles se desenvolvendo, se levar com leveza, né? Não é pra, ai meu Deus, meu filho não tá comendo, mas ele tem o leite. E é a fonte mais importante agora da alimentação nesse momento, até 1 ano. Então, até 1 ano, a comida é a brincadeira, é o aprender, é o se deliciar. É aquele momento divertido mesmo para a criança, né? É mais a criança aprender que a alimentação é um momento legal, que é cheiroso, que é gostoso, que alimentos são bons. Então, antes de você querer trocar ali por um mucilon, aí pelo menos ela fica cheinha. Exatamente. Então, aí... dá o brócolis, cheirou, não gostou, fez careta, então tá com o mucilon pra dentro. Não precisa, nesse primeiro ano, a gente tem mesmo que se preocupar com a experiência, com ser gostoso comer. E se não comeu ali aquela refeição, tudo bem. Tem o leite, tem outras coisas ali. É uma experiência mesmo, é uma brincadeira, uma diversão. Era isso, eu ia até te perguntar, né? Pra gente falar sobre isso. Meu filho, 6 meses, pra quem é mãe de primeira viagem, né? Eu vou comprar todo um arsenal
a colher não sei o que lá, o prato que tem não sei o que lá, a cadeira de alimentação, que eu vi uma cadeira que ela deita também, eu falo, macho, boi hein? Mas eu já vi até cadeira de alimentação que deita. E aí a gente cria aquela expectativa toda, e aí meu filho não comeu. 2 colheres só, e aí? O desespero da mãe. Não, todo mundo, né? É só você pegar um gancho do que a Ariel falou. Inclusive, no nosso sistema nervoso central, a gente tem um hipocampo de memória sensorial de alimentação que fica aberto até 5 anos. Então, tudo que você faz nos primeiros 5 anos de vida daquela criança, ele vai ficar com uma experiência, que o Chico já fala assim, uma experiência exitosa. Então, imagina, eu tô comendo brócolis pela primeira vez, e esse brócolis eu tô oferecendo, a mãe não tá nem aí, deixou lá, tá com outras demandas da casa, tá com a televisão ligada, tá tendo briga, ela tá brigando com o pai da criança, tá... O que a criança vai internalizar? Brócolis tem um gosto terrível. Quando a gente faz toda aquela filha, olha, esse aqui é o brócolis, mas é um bebê de 6 meses, mas aquele bebê de 6 meses, ele tem emoções, tem sentimentos. Então você tá ali comendo, é que nem a gente fala de gestação. Tudo que você come na gestação vai influenciar também na criança ali no futuro, nessa introdução alimentar, porque o gosto do líquido amniótico vem de acordo com o que a mãe come. Então, dependendo da situação, acontece isso. Então, se caso a criança não comeu ali no primeiro momento, tenta uma outra alternativa. Às vezes a gente fica tão preso à cadeira. Como a minha filha teve alergia, ela não conseguia sentar, se apoiar direito. Então, a fisioterapeuta dela falou, Rita, ela já tá comendo por 7 meses e meio, tem que começar a comer direito. Aí eu sentava ela me ensinou a sentar no colo, que nem as nossas avós faziam. Ela senta no colo, ia dando, comendo na frente dela, comendo com ela, comendo na frente dela, comendo com ela. E assim ela foi se desenvolvendo. E tem até pediatras que falam, gente, estamos no tatame aqui da brincadeira, senta aqui, faz um piquenique, faz uma coisa com mais leveza. Que a gente quer que a criança tenha aquele negócio assim, tem que comer, e você não tá nem comendo perto dela. Tu nem mostra como é se alimentar. A referência da criança é a mãe. A mãe tá comendo aquilo? Se ela não tá, então a gente tem que melhorar esse ambiente de onde a criança vai comer. Como ela tá comendo, tá se alimentando. Lá o exemplo lá de casa é assim, todo dia tem salada e a gente tá comendo junto com ela. E ela tem aquele reflexo de pensar, opa, é que nem na escola. O poder da comunidade. A criança come porque todos os amigos estão comendo, tá próximo, tá perto e vai no bolo. Então é testar, é oferecer junto, é comer junto com a criança, é criar um ambiente familiar para comer aquela comida. A Rita não tem tempo. Então, acho que estamos na missão errada, né? Que filho demanda tempo. Filho demanda tempo. Se você não tem tempo, tá trabalhando, tem que treinar essa babá para fazer isso. O cuidador que vai ficar com essa criança e você ter aquele momento. Lá em casa a gente tem sempre, por exemplo, domingo, depois da igreja, a gente sempre toma café juntos, nós 3 juntos, fizemos todas as refeições juntos, o pós-igreja de noite é juntos, então já tem aquele momento e ela já sabe na cabeça dela que é domingo, você sabe. Então, isso é criar vínculo. Eu tenho uma outra experiência que já não foi tão positiva com a alimentação. Que foi, a gente tentou muito nesse inicinho, assim, logo que ele fez 1 ano, inserir ele na alimentação da casa. Só que aí a gente comprava pão de queijo, a gente comprava o pão de beijo lá, que era sem queijo, sem leite, né? Aí, quando todo mundo tava comendo pizza, a gente comprava uma pizzazinha. Só que eu acho que isso tem o seu momento. E com 1 ano, não era o momento certo da gente fazer isso. Porque com 1 ano, ele ainda não estava tão se importando de estar no contexto social. Agora, com 3, 4... Agora sim. Ele se importa muito de estar comendo a mesma coisa que a gente e tudo mais. Mas naquela fase, era mais pra gente sentir que estava incluindo ele. Pra gente sentir que estava dando uma coisa diferente, mas pra ele não fazia tanta diferença. E aí, a partir do momento que já introduziu, aí ele já começava a olhar também pra nossa pizza, começava a olhar... Então, em outros momentos, que nem era momento dele estar comendo pizza, ele já sabia o que era. Mas era um momento que ele aceitaria se a gente desse um arroz com brócolis e um ovo frito ali, um ovo cozido. Então, eu acho que isso a gente fez no momento errado. E mesmo que sejam momentos pontuais, não eram coisas que a gente estava todo dia, mas ainda não tinha necessidade. E tem o tempo para isso. E hoje eu sinto, porque eu vejo que realmente... A hora era agora, né? Porque hoje eu consigo ver o quanto que ele precisa dessa integração. Então, uma criança, por exemplo, a PLV,
precisa mesmo ter essas alternativas saudáveis, que são saudáveis, mas não são tão saudáveis, não são comidas diárias, né? São mais saudáveis do que o outro alimento. Mas a gente estava substituindo uma refeição que poderia estar sendo muito rica por uma refeição que não era tanto, porque estava tentando imitar um fast food, alguma coisa assim, né? Então, agora que eu tô sentindo que é a necessidade dele dessa interação, que eu comecei a repensar e falei, realmente, com um ano e meio ali, não era o momento de eu ter feito isso, que era uma coisa pra gente sentir que estava incluído ele, não era uma coisa dele, né? Não era uma necessidade, e agora é. Então, eu só quis compartilhar essa experiência, porque às vezes também a gente coloca as nossas expectativas e as nossas frustrações juntos. E também, o que vem muito também na hora da introdução do açúcar, né? Que as avós querem muito ver a reação dele comendo o sorvete. Porque é muito bonitinho o bebê comendo. Mas a gente não tem essa necessidade. Mesmo que seja um sorvete de fruta ali, amassadinho. Não tem essa necessidade ainda. A fruta ainda é muito mais necessária para ele sentir essas texturas, se acostumar. Exatamente. Eu costumava falar assim, olha, ele já tem uma vida inteira pela frente para comer. Então, como essa fase já vai acabar, deixa ele aqui. Né? Como que sai a introdução alimentar do Henrique? Eu pensei pelo método VLW, né? Eu estudei bastante na época, baixei aplicativo, a gente chegou aí numa nutricionista, mas ela falou que a gente estava fazendo muito bem, estava fazendo tudo certo e foi isso. E a gente seguiu com o que a gente estava fazendo. Mas ele comeu muito rápido. No primeiro dia, ele comeu os 3 cortes da banana, ele comeu 3 bananas. No primeiro dia da introdução alimentar, ele quis comer ela cortada no meio, ele quis comer ela com o negocinho no meio aí, uma caixinha no meio. Ele comeu hoje, né? Para caramba. E ele quis comer ela amassada. Então ele comeu todos os cortes da banana no primeiro dia com a mão mesmo. E aí a introdução dele foi tranquila nesse sentido de aceitação. Mas não foi tranquila, obviamente, porque é muito cansativo. A gente tá lá preparando os cortes certos para não engasgar. E aí todo mundo olhando com medo, bem assim, a criança tosse, todo mundo... A minha mãe levantava o braço do menino assim, e sopra na cara da criança. Sopra na cara, E aí todas essas coisas, e todo mundo olhando pra mim, esse menino vai engasgar? Esse menino vai engasgar. E aí a gente tem que dar segura de uma coisa que não tá, né? Porque as finge que tá sabendo tudo que tá fazendo. É a primeira vez que a gente tá lidando com tudo isso, então eu me pousava de segurança ali, mas era muito difícil ver tudo isso, passar por tudo isso e ainda ter que estar sempre muito segura. Além disso, ninguém tinha segurança de fazer os cortes. E aí, então, eu tinha que ter tudo. Eu tinha que ter. Então, era bem cansativo lidar com a introdução alimentar, porque realmente tudo que eu queria comer tinha que passar por mim. Todos os momentos de comer eu tinha que estar sentada do lado. Então, eu realmente não podia fazer muita coisa no dia, né? Fora de casa, ou então até mesmo se eu estivesse tomando banho, eu tenho que planejar esses horários de tudo, porque eu sempre tenho que estar ali disponível no momento da alimentação, né? Que foi cansativo, mas foi muito legal, assim, foi muito divertido, e valeu a pena, né? Valeu, come até hoje. Ele come muito bem, muito bem. No caso do João, eu também fiz BLW, né? E assim, eu tenho 2 filhos, então quando eu comecei a introdução alimentar do João, eu me cobrava muito mais em fazer as coisas muito certinhas. Então, se alguma coisa saísse do que eu tinha planejado, eu ficava muito mais tensa, né? E aí, com o José, eu tô fazendo BLW também, ele super adora. E eu já tô mais leve, né? Por exemplo, teve uma vez que eu esqueci de tirar a proteína do congelador para descongelar para ele comer no outro dia. E aí eu já tinha tirado as outras coisas, e aí pra mim foi muito fácil. Eu fui lá e fiz um ovinho cozido para ele. Então eu já aproveitei para introduzir o ovo cozido. Só que já foi mais leve a segunda vez. Na primeira vez, não. Eu me privava até de sair de casa perto do horário da alimentação dele, porque eu não queria misturar os alimentos. Então eu fazia bem separadinho no pratinho dele e tal, tudo mais. Já com o José, não. Se eu preciso sair e tá perto do horário dele, tranquilamente eu meto uma sopa no pote e acabou-se. E vai dar certo, depois porque tá tudo junto, não vai dar certo. É só uma vez. Eu é só assim, né, gente? Não tenho, agora sim. Não faço mesmo a questão do industrializado, da papinha, da massinha, da maisena, não sei o que. Esse daí é uma coisa que nas 2 vezes, nem João, nem José
Nunca tomaram um mingau. O João tá com 4 anos. João A minha também não. nunca tomou um mingau na vida. E aí o meu marido até fala assim, se a mãe, que mãe é a avó dele, seria a bisa dos meninos. Se mãe tivesse viva, esse menino já tinha tomado mingau. Eu falei, com certeza ela já tinha feito mingau. Porque ela mora numa rua depois da escola. Então, às vezes, a gente fala assim, não, pega lá o João na escola. Aí meu marido fala assim, toda vez que a gente falasse, pega o João na escola, quando o João chegasse, ia ter um prato de mingau na mesa pra ele. E ainda tem muito essa questão do pensamento, né, de que o mingau, a coisa vai encher a barriga, a criança vai ficar nutrida, a criança vai dormir melhor, a criança não sei o quê. Até porque vem lá na frente, né? Vitamina A, não sei o quê. É super saudável. Acho que a gente tem que ver à frente do produto. Nunca a gente lê o rótulo. E nunca a gente vai ler os ingredientes, né? E aí, quando a gente fala essa questão dos ingredientes, doutora Ana Rita, a senhora falou algumas vezes sobre a questão da alergia da Gil. Qual que é essa alergia dela? E como foi que você descobriu que ela tinha uma alergia? Bom, a Giovana, quando nasceu, ela já deu um sinal pra gente, mas a gente só descobriu mesmo perto de um mês, porque eu fazia aleitamento materno misto, né? Eu tive diabetes gestacional e ela não conseguiu, o leite não desceu nos primeiros dias. Fiquei sem leite uns 4 dias. Então ela ficou numa fórmula e quando eu saí, porque ela tava perdendo muito peso, pediram pra gente continuar a fórmula e a gente continuou. Eu tirava, a Giovana não pegou o seio mesmo, de jeito nenhum. Tirava o meu leite, dava na mamadeira pra ela e dava junto uma fórmula infantil de vaca. E aí, quando chegou perto de um mês, ela começou a ter umas manchinhas no rosto, que a pediatra falava que era acne neonatal. Só que foi piorando muito. E como ela tava perdendo muito peso, ela pedia pra gente ir lá de 15 em 15 dias. Então, de 15 em 15 dias, a Giovana perdia, sei lá, 300, 400 gramas. E piorou de uma certa forma que ela parecia um jacaré, assim. Muito, 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 muito feio. E aí ela falou na hora, Rita, eu acho que é a PLV. Vamos trocar o leite dela. E quando trocou, já deu uma amenizada. Só que mesmo assim, o peso ela não conseguia ganhar. E eu lembro da gente ir numa gastro e ela falando pra gente que ela ia ter que usar aquelas gastrostomia. Que é tipo uma sonda pra gente conseguir fazer com que ela consumisse mais e ganhasse mais peso. Só que nisso era assim, a gente chegou lá, ela falou, Rita, se ela não tiver ganhado nada, a gente vai ter que entrar na GTP. Aí eu falei, bora lá. Eu, nutricionista, eu sei que aquilo vai cansar, mas o meu marido ficou mal, chorou, falou que ele não ia aceitar aquilo, que ele não aceitava. Mano, a menina tinha ganhado os 300 gramas. Só que ela falou, vamos para uma fórmula mais hidrolisada ainda, que é o Neocate. Que hoje, né, várias mães ganham essa fórmula do governo. É lei. Em todo o território brasileiro, a gente tem direito de ganhar essa fórmula pela Central de Medicamentos. Aqui a nossa é a Central de Medicamentos do Amazonas. Então, se a criança tem a PLV, ela tem direito de ganhar por uma fórmula muito cara. Uma lata é R$270. Então, a gente conseguiu e começamos a saga da alergia da Gil. Então, a gente viu que quando ela saiu daquele leite de vaca, ela começou a ganhar peso, ganhar corpo. Só que aquele atraso inicial dos 2 meses até a gente conseguir o verdadeiro diagnóstico fez com que ela também atrasasse a introdução alimentar, engatinhasse no tempo certo, ficasse sentada no tempo certo, andasse no tempo certo. A Giovana andou com 1 ano e 4 meses, eu lembro até hoje, chorei. Foi e eu pensava assim, toda vez eu me perguntava, será que a Giovana tem alguma coisa? Será que ela tem autismo? Será que ela tem alguma outra síndrome? Ela fez vários exames de síndromes infantis por conta dessa característica. Então a introdução alimentar dela foi, e eu já falo assim, do PLV nunca vai ser normal ao nosso. Nunca vai ser. A gente tem alimentos que são muito parecidos com as proteínas do leite. Então também a gente tem tempos. Por isso que é muito importante vocês procurarem uma nutricionista para fazer a introdução alimentar. Principalmente uma criança que é alérgica. E foi na introdução alimentar que a gente descobriu que a Giovana também é alérgica a amendoim. E é uma alergia ainda pior do que a do leite. Inclusive, 2 semanas atrás, eu, mãe, numa crise de choro, porque ela queria a bendita balafine que o primo tava comendo. E eu falei, você não pode, que tem leite. E aí eu fui lá, vi uma loja de produto natural. Eu falei, você quer o biscoito do Panda? Que tem um biscoitinho que ela pode comer. Eu quero mesmo, mas eu quero esse aqui. Era um que tinha um brigadeiro na frente. Falei, bora lá. Aí eu só li assim, vegano.
100% sem leite e tal. Comprei e tal. E dei pra todas as pessoas que estavam ao meu redor e dei pra Gil. Quando a gente comeu, a minha sobrinha de 15 anos, Chia, tem gosto de pasta de amendoim. Nossa. Eu tirei da boca dela e tentei raspar o máximo possível, mas não foi. Vomitou muito. Então, assim, porque o dela, do alergia do amendoim, é vômito na hora. Mas assim, vomitou, passou, deu tudo certo. E ela ainda falou assim, mãe, agora eu posso tomar a sua? Mas o adolescente tem várias crianças que têm reações diferentes. Tem criança que broncoaspira, tem criança que tem asfixia, tem criança que tem dermatite, tem criança que tem enterocolite, que é diarreia, tem criança que tem distensão abdominal. E o da Giovana é constipação. Inclusive, lá na frente, quando eu vejo adolescentes indo no consultório, de 8, 10 anos, 11 anos, é aquela criança que não consegue fazer cocô direito. Fica fazendo uma constipação de 1, 2, 3 dias, sabe? Ou, se você tocar assim na pele dela, tem como se fosse uma lixa. É só um raladorzinho. Um raladorzinho. E aí a gente vê uma intolerância ao glúten e também pode ser o leite. Então, cada criança vai ter uma reação diferente, mas o que é importante, a gente perceber que aquela criança vai ter uma introdução alimentar diferente, mas que não vai impedir ela comer as coisas. A gente vai oferecendo até ela ter um rol bacana. E hoje, pela introdução alimentar que eu tive com ela, hoje também ela come super bem, tá lá, senta, come um pratinho dela de pedreiro, leva a comida da escola, a professora até fala, Rita, olha, a comida da Gil, uma das mais bonitinhas. Não gosta muito de fruta, que eu acho que no Neocate, que é esse leite, gente, ele é um gosto meio amargo, sabe? Se você abre o cheiro, é proteína pura, aminoácido puro. Então, faz com que o paladar da criança fique mais amargo. Ela gosta mais de coisas amargas, gostos... E, tipo, coisa que ninguém gosta de comer, agiu. Eu penso assim que até se ela provasse o iogurte, aquele natural, dos ingredientes, ela ia adorar aquilo. Porque aquele gosto, ela gosta daquele gosto azedo, entendeu? Sabe, de vinagrete. Mas com fruta não vai, muitas. Não gosta de laranja, tangerina, não é. Ela gosta de frutas assim mais diferentes. Abacate, açaí, que é a perdição da família. E sem açúcar. Então ela gosta daquele gosto ategoso, sabe? Aquela coisa assim mais... Então isso é a diferença de paladar do que foi lá antigamente. Gosta de melancia, uva, mas o famoso dela é açaí, melancia, banana, como qualquer criança, né? Mas assim, tem essas situações de alergia que, se caso você tiver, né, do seu filho, procure, a pediatra orienta, a nutricionista também, a gente tem nutricionistas hoje no estado que são capacitados também para oferecer, né, para mostrar para ela como é que ela vai fazer a introdução alimentar da criança e orientações, né, de modo geral, que a gente pode oferecer. Agora, eu lembrei de uma coisa, pela listagem que você falou, eu lembrei que tem um sobrinho e ele tá com 23 anos e mudou muito essa questão da orientação, da introdução alimentar. Ele veio morar em Manaus, acho que ele tinha uns 3 mesezinhos, né? E aí a minha irmã não conseguiu amamentar e aí dava leite de lata, né? Leite de fórmula para ele. E toda vez que ele mamava, ele chorava muito. E a gente simplesmente não sabia o que era, não sabia se era cólica. E eu lembro perfeitamente. A minha irmã ficava na rede e a gente ficava dançando para ele se distrair e parar de chorar, porque a gente não sabia. Ah, tá chorando, tá com fome, dá o leite. Tomava o leite, chorava, mas ele não vomitava. Mas aí também não fazia cocô. E aí você falou, velho, isso demorou, eu acho que uns 7 anos, assim, pra gente entender. E a pele dele parecia um raladorzinho, assim. E aí ele começou a ficar, ele não comia muita besteira, mas ele começou a ficar inchado, começou a ficar assim, não era gordinho. Porque a gente tocava nele assim, a gente via que ele era uma criança inchadinha e tal. Aí ia no pediatra, e até os pediatras que atendiam ele há 20 anos atrás, também não tinha aquele negócio de pensar assim, falar, eu acho que essa criança nem falavam de PLV, né? Aí levamos ele no alergista, não, é ursinho de pelúcia. Tira o ursinho de pelúcia, tira a cortina, tira o tapete, não sei o que. E foi. Aí depois de mais uns anos, assim, ele já tava nela, uns 10 anos. Aí um pediatra abençoado falou assim, tira o leite. Tudo que tem leite. Santo remédio. E não chega aqui a pele dele
E aí o pessoal falou, ele tem alergia a leite. Tudo que tiver leite, tudo que for industrializado, essas coisas muito cheio de corante e tal. E aí a gente só se apegou na parte do leite. Aí uma vez o pai dele deu pra ele aqueles ossinhos gummezinho, que é puro corante. Meu Deus, esse menino ficou assim, porque ele é corante com açúcar e nada mais. Puro. E aí ele comeu o pacotinho daquele inteiro, assim. Nossa, ele teve uma reação fortíssima. E aí todo mundo pensando assim, hoje não é leite? Aí Degger falou assim, não, é o corante. Aí hoje ele já com seus 20 e poucos anos, né, ainda continua leite. Tipo, bem menos, né, mas ele já toma um café com leite, já toma um negócio, ele já consegue viver mais tranquilo. Mas assim, até ele fazer 6 anos, a criança chorava. E a gente não sabia o que fazer, era a época da Xuxa só para baixinho. A gente tinha todo o repertório da Xuxa, porque era o menino chorando. E a gente dançando pra ele se distrair e tal. Então, hoje em dia, assim, a gente tem mais acesso à informação. Os pediatras, né, já estão até mais atualizados, já conseguem conduzir de uma maneira melhor. Porque, se não, eu vejo pelo meu marido, como eu tive que fazer dieta de exclusão pra amamentar, né, porque a minha filha é PLV, se eu amamento, eu tenho que fazer a dieta de exclusão. Então, tiramos as coisas de casa. O meu marido melhorou sinusite, rinite, tudo que era aquela asma, assim, que ele tinha podre de nariz, que a gente tinha ido na alergista, troca a cama, troca o condicionado, troca tudo. Simplesmente acabou os sintomas. Então, assim, às vezes a gente tem essa intolerância ao leite. É normal, inclusive, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa enzima da lactase ali do nosso intestino. Por isso que a maioria dos idosos, a maioria da população é intolerante ao leite. Mas ele melhorou muito, muito. E a gente tem aquele sintoma ali que fica, ó, eternamente. É um nariz escorrido direto. Tira o leite pra você ver, desinflamar o corpo e depois volta a comer, né, pequenas porções, porque você sabe que aquele alimento tá fazendo. A Gil ainda é a PLV até hoje? Até hoje. Inclusive, a gente estava ontem com uma crise de constipação intestinal severa de um bendito bolo que a mulher me falou que não tinha leite. Mas assim, até que ponto? Mas ela comeu também muito, né? Ela comeu pouco. Foi na quarta-feira eu comprei, aí ela comeu quarta, quinta, sexta, sábado. E não conseguiu fazer cocô desde sexta. E aí eu falei, foi o rolo. Então assim, acontece. Então eu percebo que assim, doses, por exemplo, uma vez na semana eu dou pão de queijo pra ela. Ela ama. A gente dá 3 unidades. Hoje vai ter aniversário na escola. A mãe me ligou. Você pode ver? Falei, pode dar pão de queijo e o suco. Pronto. E leva as frutinhas. Tá tudo certo que eu mando o bolo de casa. Aí eu faço um bolinho que eu já tenho a receita pronta. E já fica congelado mesmo e amolece. Entendeu? Então ela é pra ele ver até hoje. E ela com amendoim. Acho que vai ficar por um bom tempo. Mas aí você vai ver que melhora. Você vai melhorando a tolerância da criança. Para alguns casos, outros servem para a vida toda. O que é contaminação cruzada? Contaminação cruzada é quando você, por exemplo, eu estou na minha casa, no meu ambiente, faço uma comida com leite naquela panela, naquele utensílio, mesmo lavando, ele já continua com traços de leite. A gente faz muito isso na troca de mamadeira. A mamadeira é plástica, né? Então, fica o resto do leite ali de vaca. Enquanto você não mudar a mamadeira, a criança ainda tem sintomas. Então, pode ter. Tem crianças que toleram, tem crianças que não toleram. A Gil pode ter esse? Tranquilo, isso daí pode. Mas tem crianças que não podem. De jeito nenhum, tem que trocar tudo. E nem paciente celíaco, né, que é essa alergia ao glúten, que é uma doença autoimune, né? Então, também tem que tirar tudo. E o Henrique? O que o Henrique tem? Não, eu ia falar assim, sei que vocês estão na hora de almoço, mas a gente fala de introdução alimentar, a gente fala de cocô. E aí, eu achava muito engraçado. O inicinho ali, a gente fez uma introdução alimentar com ele bem restrita o primeiro mês. Então, assim, a primeira semana, ele tinha uma alimentação por dia e só um alimento. Aí foi uma fruta, uma verdura, uma fruta, uma verdura, uma fruta. Aí, na segunda semana, já eram 2 alimentações por dia, um alimento em cada. E aí, ele tinha contato com 2 frutas e 2 verduras, né? Uma por dia. Então, a gente fez bem aos pouquinhos mesmo. E era muito interessante ver como o intestino dele ainda não estava pronto mesmo, né? Porque quando a gente fala tanto, intestino da criança de 5 meses, 6 meses, não está pronto para
refeições e tal. Mas era muito interessante a gente ver isso. Tudo que ele comia saía inteirinho. Poucas coisas eram digeridas ainda, né? Então, realmente, quando a gente fala aqui de 6 meses a 1 ano, a criança ainda tá se acostumando realmente com todos os sentidos dela com o alimento, inclusive o estômago. Um corpinho, né? O que ele vai comer não necessariamente vai ser absorvido. Muito disso sai inteirinho, sai do jeito que entrou, né? Então é muito interessante. E é importante dar assim, bem aos pouquinhos, bem espaçado. No primeiro mês dele, ele não teve uma refeição com arroz, feijão, uma proteína e uma verdura. Primeiro mês dele não teve. A gente fazia a introdução realmente aos poucos. Era só uma proteína e um arrozinho. E aí fazia com 2 alimentos no máximo. Depois do primeiro mês que a gente foi introduzido. E era muito... Eu acho que isso ajudou muito o intestino dele a se acostumar com a comida. Porque o primeiro mês a gente via que realmente tudo que ele comia saía quase inteiro. Depois, a gente foi vendo que já saía algumas coisas que tem mais fibra, né? Saía inteirinho. E algumas coisas já saía digerido. Então, que ele ia comendo e ia mudando a cor do cocô. E não necessariamente ia saindo pedacinhos, né? Então, é muito interessante e é importante a gente visualizar isso, porque a gente vai entendendo que realmente o organismo dele não está preparado para receber um prato com arroz, feijão, carne, não sei o que. Ele não vai digerir aquilo, né? Então, realmente... E acostumando o corpo a receber isso, acostumando ele a receber o que é um prato de alimento, que é uma refeição em família. Você tem 6 meses para ensinar isso. Então, realmente não é uma pressão, assim, de que logo no primeiro dia... ele não vai digerir a maior parte do que ele está comendo. Como eu falei anteriormente, não é a alimentação mesmo. Não é a alimentação da criança, né? É a alimentação principal. É aquele processo mesmo de aprender, de cheirar e do intestino ir se acostumando com texturas, com fibras, com coisas que ele nunca botou ali dentro, né? A boquinha vai se acostumar a mastigar. Inclusive, essa parte da mastigação é muito importante até para a fala. Porque eu lembro que eu tinha um aluno que ele falava muito enrolado. Ele falava muitas coisas, mas se ele queria falar uma frase grande, uma coisa que tava muita coisa na cabeça dele, ele falava tudo enrolado, ninguém entendia nada. E aí foi uma canadense numa visita lá na escola, e aí ela falou, eu posso ficar aqui no horário do lanche? E a gente falou, pode. Aí ela observou o lanchinho dele, tinha danoninho, poleninho, um pãozinho, aquele... o pãozinho bisnaguinho assim. E era só. O lanche dele era isso. Tudo molinho. Não tinha uma fruta. Não tinha nada que ele realmente precisasse mastigar para depois. Nem que fosse um biscoito mesmo de salgado, né? Não tinha. Era tudo muito molinho. E ela falava, ele não fala direito por causa dos músculos dele não estão desenvolvidos. E aí ela falou, pede pra sua mãe trazer uma fruta. Ele não come isso que pede pra ela trazer. Todo dia ela tem que mandar uma fruta. Ela tem que mandar algo que dê pra ele mastigar um pouquinho mais. Bota alguma coisa no iogurtinho. Ele precisa desenvolver esse músculo do maxilar. E aí foi dito e feito. Rapidinho ele começou a falar as coisas muito mais explicadas. Esse músculo do maxilar, a gente fica tão ansiosa que nós começa a falar logo e tudo mais. Mas ele precisa desenvolver os músculos dele, da face, os músculos, tudo ali no corpo da criança. Quando a gente fala que é importante, é porque vai ajudar com tanta coisa lá na frente que a gente nem imagina, né? E aí, todo mundo ansioso pra criança falar mal logo, mas também ninguém quer dar pedaço de comida muito grande, porque vai... Esse é o caso da mastigação. E não só pra fala, né? Eu dei o exemplo da fala, porque tá um pouco mais dentro da minha área, mas esse exercício de mastigação vai ajudar em muitas coisas pra criança, né? Para o futuro, assim. Então, é muito interessante o quanto que essa introdução alimentar interfere tanto, né? Tanto na vida toda. Tantas coisas. O José, quando ele vai comer alguma coisa que é molinha, eu falo com ele que ele parece uma tartaruga. Eu falo, tu nem mastiga. Só engole. Porque o negócio é molhão. Aí eu boto a carne, eu boto o frango, aí ele sente, né, que é uma coisinha mais, aí ele vai com a gengivinha dele e tal, aí dá aquela mastigadinha. Mas é engraçadinho, assim. E aí, às vezes, a coisa fica pra fora. Aí ele fica querendo pegar a colinha, igual uma tartaruguinha. E aí eu vou dando e... Só que assim, eu não espero um mês inteiro, não. Eu espero 2 semanas. Eu faço com 2 semaninhas ali, um alimentinho. Depois eu já vou agregando, já vou colocando lá no prato. Coisa diferente. As coisas diferentes. No mês que eu digo, foi o processo de ele ter um prato completo. Não, pois o meu prato completo é 2 semanas. Já sei, né?
O nosso, a gente vai ter. O que eu acho interessante, cada família, né? O que eu achei interessante desse cardápio que eu fiz foi justamente isso. A gente conseguiu ver o processo do estômago dele, do intestino, funcionando e realmente começando a aprender a digerir, né? Então, como a gente fez isso muito lentinho, realmente ficou muito visível tudo, né? E a gente fez questão, uma coisa que muitas mães têm medo, as avós, então, nem se fala, as avós da gente piraram. Mas é muito importante dar tudo que é alergênico nessa fase, Tite e Joana. E aí, eu lembro que as avós piravam que eu dava de vez em quando pastinha de amendoim, botava no dedo, botava assim na boca dele. Essas que são naturais, trituradas na hora, né? Sem o açúcar. Eu dava camarão bem picotadinho, botava dentro de alguma coisa, ele comia. Então, as avós ficavam doidas. Mas antes de um ano, é quando eles têm a menor reação. Exatamente. Então, é melhor dar logo agora, que aí a gente resolve. Se tiver alguma alergia, uma coceirinha, alguma coisa, é melhor agora, porque se você for descobrir lá para os 3, 4 anos, a reação é muito maior, né? Então, os meninos comem pastinha de amendoim. José adora, se eu boto seja a maçã. E eu lembro como foi. O José, ele vai comer agora. 8 meses, ele vai comer o camarão. O do João, eu fiz o camarão, aí eu dei pra ele segurar. Aí ele segurou, deu bem assim na mão dele, né? Ele não deu nada, hein? Peguei o camarão bem assim na cara dele. 10 minutos aí, nada, eu esfregava mais um pouco de camarão. Aí o Bruno, o que é isso? Falei, eu tem alergia. Aí peguei e dei pra ele, tu colocou na boca, Presta atenção. Reação daí, o menino comeu 2, comeu 3, já chega de camarão, menino, pelo amor de Deus. Não tinha ser não, Léo. Mas normalmente se a mãe come e amamenta e não dá nada, já tem metade, a gente já sabe que não é alérgico. Eu mantive na gravidez, né, pasta de amendoim, tanto é que eu só fui começar a comer pasta de amendoim na introdução alimentar do João. Mas, assim, muita coisa eu mantive na gravidez, só que pasta de amendoim não era meu dia a dia, né? E aí, com o José, aí eu continuei comendo pasta de amendoim e continuei com frutos do mar, em geral, da folícula. Eu acho que com o José também vai ser tranquilo, no Vilas. Mas eu fiquei com mais medo do camarão do que do amendoim, quando ele começou. Eu também tive um pouquinho mais de medo, mas no meu caso é porque o meu marido é alérgico a camarão. Mas aí também tem isso. É bem pouquinho. O dele dá uma coceirinha na garganta que ele sente que vai fechar, mas não fecha a garganta. E é só se ele comer muito e se não tiver muito bem lavado. Porque quando a gente faz em casa, ele nem sente essa coceirinha na garganta. Mas aí a gente já ficou bem atento com o camarão específico. Mas também eu não fiz que nem tu diz, Fega, não pensei, não, e que? Eu não pensei, não, eu só dei. Eu dei e eu passei o dia inteiro observando. E naquele dia foi a única coisa diferente que eu dei. Todas as outras coisas ele já tinha comido, que é pra gente ter certeza de que a alergia foi daquele alimento, né? Então, a gente deu todos os alimentos conhecidos e naquele dia foi a única coisa diferente. A gente ficou em observação, ele não teve nada, graças a Deus. Mas foi o único alimento que eu realmente tive um pouco de receio de introduzir, foi esse. Mas introduzir, as avós reclamando. Mas o pai dele... Deixa comigo. Vamos ver se vai dar certo. Não, naquele dia eu já tinha deixado uma mochila pronta. Se tivesse ido pro hospital, eu já fiquei ali. Menina, tô mais não, já deixei o negócio no place para nele. Filha, eu esfregava assim, o camarão no menino. Bora ver se tem uma alergia de contar. É uma boa dica, eu não pensei nisso. Fazer uma boa dica mesmo. Agora, com amendoim, cara, eu achei muito, sei lá, assim. Porque eu já como amendoim, tanto é que o João aí ama amendoim. Ele vê o amendoizinho no supermercado, ele já sabe, bora levar o amendoizinho. Eu falo, pegue 2. É uma boa mesmo. Uma pasta de amendoim assim. Não, eu comecei o meu achante na gravidez. Agora, eu não sei se tem alguma coisa a ver a questão da pimenta, né? Pimenta preta, pimenta do reino. Eu não como pimenta do reino. Desde quando eu descobri que eu tava grávida do João. Aí a introdução, enquanto eu estava amamentando, eu não comi mais pimenta do reino. Não sei, pra mim, alguma coisa vai dar errado se a criança comer pimenta do reino. Eu também não boto na comida dele. Ele já comeu de um ano, já pode. Ele já comeu em outros temperos, assim, em restaurante, na casa das avós e tudo mais. Mas eu também, se eu vou preparar, até hoje eu também preparo sempre pimenta, mas eu usei pimenta do reino. Desde o engravidei do João, tem 4 anos. Lá em casa também. Sei lá, minha cabeça é um alimento assim, tabu pra mim. E eu sei que na rua a gente almoça, come fora, eu sei que tem. Mas lá em casa,
Pimenta calabresa. Eu comia muito pimenta calabresa. Até no ovo frito, eu botava pimenta calabresa. Mas eu acho importante também falar, no caso, nós três usamos o BLW como método de introdução alimentar e tal. Mas se você não se sente segura, os outros métodos que você se sente segura também dá para fazer. A gente precisa muito mais do que fazer certinho como uma receita pronta do Instagram e tal, não sei o quê. Muito mais importante do que isso é você estar segura do processo e você curtir esse processo com a sua criança. Então, você só vai conseguir curtir se não for um momento tão tenso, assim, no sentido de medo da criança engasgar e tudo mais. Faça do seu jeito. O importante é a gente sempre pensar nesses detalhes que a gente falou. Trazer leveza para esse momento, não se preocupar tanto com a parte da nutrição, se preocupar muito mais com a parte da exploração sensorial. Só que não pode liquidificar, tá, gente? Liquidificar aí já não pode. Amassado, pedacinhos, mas esse participativo que é amassar e você oferecer pra criança, perfeito. Assim que você se sentir segura, começa a dar pedaços, porque essa mastigação vai ser importante, né, no futuro. A partir de 9 meses ele já começa a pegar na pinçazinha, já dá pra gente colocar uns alimentos maiores. E o pedacinho, que aí a mãe já tá mais segura. A cervical tá inteirinha, a criança já tá ficando sem apoio, sentando sem apoio, pode investir. Maravilha, então. E é isso daí, pessoal. Então, hoje nós tivemos a participação da maravilhosa doutora Ana Rita, né? E, doutora, qual que é o teu Instagram, hein? doutora.anarita. Podem seguir lá, viu? E aí, se tiverem também alguma dúvida, onde é que você pode tirar? Eu atendo ali na Clínica Santa Lutz, mas tem todas as recomendações lá na bio do Instagram. Né? Então pronto. Então é isso. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, como é que eu vou fazer, introdução, não sei se vai dar certo, se não vai. Tô com dúvida, não sei se minha filha tem uma alergia, se é a PLV, se é celíaca. Vai atrás de informação. Uma coisa que a gente sempre fala, né? Procure informação, procurem se informar, não fiquem bitoladas, mas se informe e vejam aquilo que serve, o que fica melhor no veja o que encaixa na rotina, o que encaixa na vida de vocês. E é isso, viu? Olha, também, não só para as mamães que estão com crianças na introdução alimentar. Eu me consultei com a doutora Ana Rita na época da gravidez também, da gestação. Então, ela também faz esse acompanhamento. Se você quer que essa criança tenha todos esses nutrientes e essa ajuda no futuro, né, nessa introdução alimentar, a fase da gestação é muito importante. Então, se tiver também nessa fase, tiver com dúvida se você está se alimentando bem, o que a criança precisa em cada mês para desenvolver cada parte ali do cérebro, não sei o quê, se consulta também com ela, porque foi uma ajuda muito legal que eu tive e me ajudou muito, inclusive na introdução alimentar, né? Saber quais são os nutrientes importantes e fazer um prato bem balanceado. É isso, muito obrigada, doutora. Vocês, viu, Geida? Eu até esse convite por esse tema tão maravilhoso, viu? É maravilhoso o podcast também. Obrigada. Para concluir, não existe mãe perfeita e nem prato perfeito. O que existe é amor, paciência e muita tentativa. A introdução alimentar é um dos momentos mais desafiadores e cheios de opiniões da maternidade. Como foi para você? BLW, papinha ou um mix dos dois? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários, porque outras mães podem se inspirar com a sua história. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e seguir todas as nossas redes sociais. Quem somos nós para julgar pode e Diário da Capital. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo episódio, toda quarta-feira nesse mesmo horário. Sim, aí. Ficou ruim. Não, ficou bom. Não ficou bom. Ficou bom não, mas tá bom. Eu tenho certeza que tá faltando alguma coisa aí no meio. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, neste mesmo horário. Toda quarta-feira, nesse mesmo horário. Ficou melhor. E até semana que vem. Não é até semana que vem. Não, é até o próximo episódio. Até o próximo episódio.